Então, voltando aqui, seguindo os itens, né? Ele fala assim, se M1 é igual a M2 e V1 é igual a raiz de 2, então V1 é maior do que 0,5 vezes V, né? Aqui, gente, é melhor a gente usar no eixo X, porque ele vai querer uma relação com a quantidade de movimento inicial. E a quantidade de movimento inicial usa o V, né? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter que considerar o eixo X agora. E o eixo X a gente vai ter a seguinte relação. A gente vai ter a quantidade de movimento inicial. Então, a quantidade de movimento inicial vai ser o Q vezes... Quer dizer, vai ser o Q, né? Mas vai ser Mzão vezes V, que vai ser igual a... A gente vai ter aqui Q1x, né? E Q2x. Aqui a gente vai ter aquilo que eu falei, com ângulo, sem ângulo. Então, aqui a gente vai ter a quantidade de movimento ali, né? Então, peraí, deixa eu só ver. M1, aqui vai ser M1 vezes V1 vezes o cosseno de alfa. E aqui, como está no eixo X, gente, vai ser positivo, tá? Aqui, ó. Aqui a gente, na outra letra, a gente tinha considerado negativo, porque a gente tinha considerado esse eixo aqui. Mas como a gente só está considerando esse eixo e os dois estão apontados para esse eixo, a gente considera positivo. Seria diferente se tivesse para cá, por exemplo. Mas não é o que ocorre. Então, a gente vai somar com M2, V2 vezes o cosseno do ângulo beta. Beleza? E aí, o que ele nos deu? Ele nos deu que vai ser... Aqui a gente pode... Deixa eu ver o que ele falou. M1 é igual a M2. Ou seja, a gente pode colocar, substituir qualquer um dos M's, né? Então, aqui vai ficar M1, que multiplica. Aqui eu estou substituindo por M1, tá? Então, aqui vai ficar M1 que multiplica V1 vezes o cosseno de alfa mais o V2 que multiplica o cosseno de beta. Aqui eu coloquei em evidência, sabe? E para colocar em evidência, basta você ver o número que está multiplicando os dois e deixar ele multiplicando todos os outros números que estão separados, né? E aqui, gente, a gente pode colocar 2M1. Mas por que a gente pode colocar 2M1? Porque ele fala aqui, ó, no texto que M1 mais M2 é igual a M. Então, se M1 é igual a M2, a gente vai ter que 2M1 igual a M, beleza? Então, aqui a gente pode pegar e cortar ou dividir. Matematicamente falando, é dividir os dois lados por M1, mas dá para entender que é cortar aqui, né? Não preciso ficar assim tão rigorosamente formal. Então, a gente vai ter V vezes 2 vai ser igual a V1 vezes o cosseno de alfa mais V2 vezes o cosseno de beta. Aqui a gente pode fazer o seguinte, V1 vezes o cosseno de alfa é
aqui o alfa é 30, né? Se eu não me engano. Deixa eu ver de novo. 30. Então, aqui, o cosseno de 30 é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Mais V2, que o cosseno de beta é quanto? É cosseno de 60, no caso, é meio, né? É meio. E aqui vai dar 2V. Então, aqui eu já vou colocar V1 raiz de 3 mais V2 igual a 4V. Porque eu multipliquei tudo por 2. Por isso que saiu. Deixa eu colocar aqui, multiplicando tudo por 2, a gente corta. E aqui vai multiplicar por 2, que aqui vai ficar 4, né? Beleza? Aí ele fala o seguinte, que V1 é igual a raiz de 3 vezes V2. Então, a gente pode colocar aqui, a gente pode substituir esse V2 por V1 raiz de 3 mais o V2, que vai ser... Se o V, a gente vai querer em função do V1, né? A resposta. Então, a gente pode colocar V1 seno raiz de 3, quer dizer, V2 é igual a V1 sobre raiz de 3. Então, a gente vai ter aqui V1 sobre raiz de 3, que é igual a 4V. Aqui, a gente pode pegar e multiplicar tudo por raiz de 3. Raiz de 3 e vezes raiz de 3 aqui. Por quê? Porque aqui vai cortar, aqui vai virar 3, então V1 vezes 3 mais V1. Aqui vai ficar 4V raiz de 3. Aqui vai dar 4V1, que vai ser igual a 4V raiz de 3. Aqui a gente pode cortar esse 4 com esse 4. A gente vai ter que V1 é igual a V raiz de 3. E isso nos dá que o item é V1 é igual, se M1 é igual a M2, V1 é igual a aproximadamente 1,73 vezes V. Ou seja, ele fala que então V1 é maior do que 0,5 vezes V, item certo. Opa. A trajetória do centro de massa do sistema não se alterará após a explosão. Então, gente, o item está certo. Em explosão, colisão, o centro de massa se mantém. Então, esse item é bem conceitual e é só isso que é necessário saber. A energia cinética, que é diferente, do sistema se conserva mesmo após a explosão. Se conserva? Tá errado. Aqui, gente, não vai ter uma forma específica para a gente saber. Mas a gente vai ter o conteúdo de colisões, né? E o que acontece? Para a energia cinética se manter, o coeficiente de restituição, que nada mais é do que a velocidade de afastamento sobre a de aproximação, tem que ser igual a 1. Para quê? Para a energia cinética se manter. E isso ocorre em colisão elástica. Se a colisão for parcialmente elástica, já não vai ser isso. Se for parcialmente elástica, o coeficiente de restituição vai estar entre 0 e 1. Vale lembrar que esse entre não inclui nem o 0 nem o 1. E se o coeficiente de restituição for igual a 0, a gente tem uma colisão inelástica. A gente não vai poder usar essa fórmula nesse caso. Por quê? Porque a partícula não vai se aproximar. E, consequentemente, como ela não vai se aproximar, aqui vai ser 0 e aqui
a gente sabe que a divisão por zero não existe. Mas o que a gente pode saber é que ela vai funcionar como uma colisão inelástica. A diferença é que a inelástica, o corpo perde energia cinética. E aqui, como a explosão, está ganhando energia cinética. Então, é a única coisa que tem que saber desse item para que marque ele como errado, porque ele fala que vai se conservar e, na verdade, vai aumentar, né? Aumentar a energia cinética após a explosão. Então, item 78 está errado. Então é isso. Valeu, falou.